Olá, pessoal! Estou muito feliz porque estamos de volta com o nosso canal, porque você convidou Jesus para entrar na sua vida. E hoje eu estou assim, é, agradeci muito a Deus já pela vida dessa mulher de Deus que está aqui comigo, uma mentora de mulheres, uma pastora que tem cuidado de mulheres, a Déia. Déia, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Lília. É um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês e vai ser uma bênção. Glória a Deus. Bom, então, como é o nome do nosso canal, né? É a perguntinha que a Déia vai responder então pra gente. Déia, conta pra gente como é que você estava antes de conhecer o Senhor Jesus, como que esse encontro incrível aconteceu e depois também, tá? Então, fica livre, fala o que está no seu coração. Tá bom. Eu quero começar falando sobre mulheres sem nome, mulheres anônimas. Jesus, ele passou pelo caminho de muitas mulheres anônimas na Bíblia. Mulheres que estavam perdidas, que estavam sujas, em pecado, adúlteras, vagando à mercê da sociedade, rejeitadas, e ele as encontrou em um momento importante da vida delas, e restaurou e devolveu a identidade delas. E foi assim que Jesus me encontrou. Na verdade, ele me encontrou nesse estado, né? Nesse estado é, sem nome, carregando cargas emocionais muito pesadas, um sentimento permanente de rejeição, relacionamentos tóxicos, é uma vida realmente cheia de altos e baixos. Ao mesmo tempo, uma jovem, eu tinha 24 anos, né, uma jovem cheia de vida, cheia de sonhos, comunicativa, fazendo faculdade. Então, existe uma dualidade ali, sabe? Uma tristeza junto com uma carga emocional que me acompanhava, e ao mesmo tempo a convicção de que aquela não era a minha vida e aquele não era o meu lugar. E foi no pior dia da minha vida, no dia de maior escuridão, no dia em que eu me perdi, perdi o sentido, no dia em que eu achei que eu nunca mais fosse voltar a me olhar no espelho, me reconhecer. Nesse dia, o Senhor Jesus me levou para um lugar. Eu entrei num jardim. Eu o vi caminhando nesse jardim. Era um lugar lindo, uma grama verdinha, muitas árvores, o céu azul, barulho de pássaros, um riozinho tranquilo andando ali pelo lado. E eu comecei a ver pessoas saindo de todos os lados, com roupas brancas, com os pés descalços. E eu estava no meio deles andando, eu não conseguia ver para onde a gente estava indo, quem que estava guiando aquelas pessoas. Aí eu corri à frente, eu o vi sereno, focado, caminhando, e aquele silêncio enchia aquele lugar, ninguém precisava falar nada, porque todo mundo sabia quem ele era. E eu olhava assim, e falei, nossa, que máximo! E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu me lembro que nós nos sentamos e nós começamos a conversar. E eu despertei dessa visão. Esse dia foi o primeiro dia de um surto psicótico que durou 2 meses. Com Uau. 24 anos, eu estava vivendo um relacionamento errado, eu era adúltera, eu era amante de um cara casado que anteriormente tinha sido meu namorado, mas me traiu com a ex-noiva, ela engravidou, ele se casou. Então, eu estava nessa situação, trabalhando muito, com muita expectativa por conta da faculdade, a carga emocional, questões de paternidade, identidade, maternidade, rejeição. Então, tudo isso culminou e eu saí de mim. Antes do surto, eu senti meu pensamento acelerado, minha fala acelerada, eu não conseguia dormir, tinha algumas crises de ansiedade. E aí me deu realmente um boom. E eu, do dia para a noite, eu fiquei louca. Uau. Na manhã, na noite em que aconteceu, eu deitei, né? Eu fui para casa depois da faculdade. Eu cheguei em casa e comecei a ouvir uma voz. E essa voz, eu fiquei a madrugada inteira ouvindo uma música lá no repeat. Muito angustiada, amargurada com tudo, com a situação daquele relacionamento. E aí, na madrugada, eu comecei a ouvir uma voz que falou assim para mim: Olha, já que você tá tão assim, acabada, põe fogo em tudo. Tira suas coisas do guarda-roupa e põe fogo em tudo. Então, eu tirei tudo do guarda-roupa, fiz uma montanha de coisas no meio do meu quarto, peguei o álcool, o fósforo. Só que a minha irmã, né, na época eu morava com a minha irmã, ela me interceptou e me impediu de colocar fogo, enfim. De manhã,
eu coloquei um vestido de festa, que eu tinha sido madrinha de casamento, Uau. uma panela na cabeça, peguei o violão e fui para a faculdade. Foi horrível. E depois da faculdade, eu fui para uma feira de exposição, o jornal onde eu trabalhava estava com um stand ali. E foi naquele lugar que aconteceram muitas coisas, muitas coisas. E alguém chegou, me deu um copo d'água, alguma coisa, um calmante, um açúcar, não sei bem. E eu deitei naquele banco ali do estande. Foi quando eu tive essa visão. Foi quando Jesus me tomou. E era como se ele me dissesse, né, o que está ali em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aquele momento de intercepção do Senhor Jesus foi super importante para a minha história, porque naquele dia só estava começando o surto e eu não conhecia o Senhor. Eu saí dali daquela experiência, fiquei andando pela cidade, fiquei perdida a tarde inteira, fui parar no hospital, aí minha família foi me buscar, foi horrível. E aí começou, né, minha mãe me levou para uma consulta com um psiquiatra, ele quis me internar, minha mãe não quis. E uma provisão de Deus na época foi que fazia um mês que minha mãe tinha se convertido e ela teve discernimento do que estava acontecendo. Quando as pessoas me perguntam sobre o surto, eu sempre falo, foi um conjunto, corpo, Hum. alma e espírito, coração machucado, alma ferida, o corpo estava fraco, existia o pecado, Satanás veio e entrou na brecha gigante e me derrubou totalmente. Porém, a minha mãe entendeu isso, me levou para São Carlos, né, onde ela mora, e se responsabilizou em cuidar de mim em casa. Foram os dois piores meses, né, da nossa história. Eu tinha pesadelos terríveis, eu tinha medo de tomar banho, eu tinha medo da minha mãe, não comia porque eu via vermes no prato, não dormia porque à noite eu tinha pesadelos, eu acordava toda dolorida, com muitas dores, manifestavam muitos espíritos malignos em mim, era uma legião, eu fui para muitas igrejas, a Quadrangular, a Universal, minha mãe era da Quadrangular na época, eu ia na igreja com ela e manifestava lá, enfim. Eu estava pesando 43 quilos, no meio desse processo, teve um dia que minha mãe deixou o portão aberto, eu fugi, fui pedindo carona, parei lá em Uberaba, fiquei 2 dias longe, né? Ninguém sabia onde eu estava. Depois encontraram um contato, minha família foi me visitar. Então, assim, são muitos detalhes, mas Hum. o mais importante é que num dia eu estava de madrugada na cama, 43 quilos, cabelo, sabe, ralo, porque tinha caído, fraca, e de repente eu vi uma luz no meu quarto. Eu vi uma luz e eu ouvi uma voz. Chamou pelo meu nome e perguntou para mim, Andréia, eu vim para te fazer uma pergunta. Você quer viver ou você quer morrer? Se você quiser morrer, hoje é o dia. Se você decidir por viver, você vai se levantar dessa cama para viver uma vida muito diferente daquela que você viveu até aqui. No outro dia eu acordei como se nada tivesse acontecido. Uau. E depois de quase 2 meses tomando remédio, não conversando, só babava, chamei a minha mãe, pedi café da manhã, tomei Hum. banho, pedi para tomar sol. Uhum. E aí eu fui voltando, minha mãe tirou os remédios para fazer um teste, me levou de volta ao psiquiatra. E lá no psiquiatra, ele disse para minha mãe que não sabe o que aconteceu comigo, porque por muito menos ele tinha muitos pacientes internados há 10, 20, 30 anos. Ele ia me liberar com a condição de que eu não voltasse para a faculdade, não voltasse a trabalhar e ficasse pelo menos um ano, né, sem fazer nada, Uhum. e terapia para o resto da vida. Depois de 3 meses, eu voltei a trabalhar. A faculdade eu comecei 2 anos depois, por conta de questões financeiras mesmo. Uhum. Só que. E aí fui curada, eu voltei para casa, recomecei a minha vida, só que existia ali um sentimento, né, de alguma coisa foi quebrada, foi arrancado algo de mim. Então, eu fiquei muito tempo assim estranha, curada, mas estranha, até que eu fiz uma oração na igreja católica, eu entrei numa igreja lá em São Carlos, falei, Senhor, Deus, né, não sabia direito, que eu não me converti depois dessa experiência. Eu falei, me mostra onde que é a minha vida, o que que eu tenho que fazer para recobrar a minha vida. E foi então que uma porta se abriu e eu vim para Campinas, trabalhar numa grande empresa, e aí a minha vida recomeçou. Depois de 1 ano e meio aqui em Campinas, uma vida errada, ainda dentro do pecado,
Uma amiga me convidou para ir à igreja. Eu apaguei o último cigarro na porta da igreja no dia 20 de abril de 2002, a José Paulino, na Nazareno. Apaguei o último cigarro, entrei. Quando eu entrei na igreja, eu comecei a ouvir os louvores. E quando eu estava doente na casa da minha mãe, ela tinha acabado de se converter, estava no primeiro amor, a gente ouvia louvor o dia inteiro. E, e quando eu entrei, tocava um louvor que eu ouvia naquela época. Foi como se aquele. Porque depois que passou o surto, ninguém em casa tocava no assunto. Foi muito traumático para todo mundo. Então ninguém falava sobre isso. Então era como se a gente tivesse feito um esforço para esquecer, porque doía. Só que naquele dia, quando eu entrei na igreja, que eu ouvi aquele louvor, eu me lembrei, foi como se tivesse voltado tudo para minha mente, aquele processo inteiro, o dia do quarto. E aí, naquele dia, eu entreguei minha vida para o Senhor, a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória. Logo depois disso, eu me converti, me batizei, a gente começou de um chamado forte para a palavra, amo a palavra, comecei a estudar a palavra, ensinar a palavra, tive um GC, um GP por muito tempo dentro da empresa onde eu trabalhava. E aí a minha vida começou a mudar e dentro de 8 anos, em 8 anos, o Senhor realizou todos os sonhos da minha juventude, exceto um. Ele me colocou eu queria trabalhar queria morar numa cidade grande, queria trabalhar numa grande empresa, comprei meu carro, fiz a faculdade, que era o meu grande sonho. Terminei a faculdade, fui para a Austrália, morei 2 anos fora, aprendi a falar inglês. E assim, a história da Austrália é bem interessante, porque eu já estava crente, já estava, né, já tinha conquistado coisas, eu precisava de um tempo realmente para me refazer. Um pouco antes, 2 anos antes de ir para a Austrália, eu falei, Deus, tem alguma coisa, eu sou grata, eu amo a tua palavra, mas está faltando alguma coisa. E o Senhor me fez lembrar. Ele falou assim, falta o perdão. Então, eu consegui o telefone, entrei em contato com a mulher daquele homem lá do passado, pedi perdão a ela. Ela me perdoou. E depois disso que a minha vida espiritual e financeira, profissional fez um boom. E foi aí que eu fui para a Austrália, e lá na Austrália, é uma história longa, mas lá na Austrália, a Austrália é um país muito lindo. Eu conheci um jardim, que era exatamente o jardim da visão. Inclusive, ele chama Kings Park, lá em Perth, Austrália. E naquele jardim, o Senhor me recobrou, o Senhor me inspirou, me encheu. Eu tive um chamado específico para cuidar de mulheres lá na Austrália. Quando eu voltei, rompeu o Primavera, né? Que foi o ministério que mudou assim a minha história, a história de muitas mulheres durante quase 10 anos. Toda segunda-feira ali a gente falava sobre cura da alma, ensinava a palavra. E aí, para encerrar, eu entendi que aquele encontro com Jesus no jardim, na primeira vez, foi quando ele plantou a semente do jardim em mim. Ele colocou o jardim dentro de mim. E o Ministério Primavera foi a manifestação desse jardim. Porque quando eu voltei da Austrália, eu fui batizada com o Espírito Santo, ele me mostrou o ministério, e aí tudo se concluiu, né? Tudo se convergiu naquela experiência. Glória. Depois veio o devocional, e, enfim, a mentoria, e hoje eu transformei a minha história, a minha experiência profissional, as ferramentas que eu conheço de comunicação, de marketing, de liderança, e mais a graça, né, que o Senhor derrama para a Sim. nossa vida, para ensinar, direcionar pessoas a encontrarem o caminho de volta. E o versículo-chave, né, do meu testemunho, eu sempre falo isso quando eu vou contar, é que eu estava morta. Ninguém tinha esperança. Aquela Andréia de 43 quilos, antes uma menina cheia de vida, carismática, comunicativa, murchou, seca, sabe? Pronta para morrer. Mas o Senhor entrou no meu quarto e me disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E Amém. aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Então eu oro para que as pessoas que ouvirem essa mensagem se encontrarem na mesma condição, em condição parecida, Uhum. que você creia que se sonhos morreram, esperança morreu, perspectiva morreu, relacionamentos morreram, que o Senhor Jesus é aquele que ressuscita, nos tira da cova para nos dar vida. E ele cumpriu a promessa. A minha vida realmente, depois daquele dia, nunca mais foi a mesma.
Glória a Deus. Deia, que bênção. Você falou sobre o nome do parque, né? Kings Park, é isso? Kings Park, É Parque do inter- Rei. Exatamente. Fiquei pensando, né? O seu encontro com o rei, né? E é esse encontro que todos nós temos que ter, né? Nós temos que nos encontrar com o rei, né? Porque ele Exatamente, sabe quem nós somos, ele nos fez. E, nossa, que experiência incrível. E como você tem impactado a vida de mulheres, Deia. Sabe? Deus curando, te curando para você curar outras pessoas pela graça do Senhor. E isso exatamente. é uma grande bênção, né? Deia, olha, não tenho palavras para agradecer. Eu tenho certeza que há muitas mulheres que estão pedindo a Deus por respostas nessas áreas que você colocou. E esse vídeo será uma grande resposta para elas, eu creio. Eu creio, Tenho eu essa creio. convicção. Então, que Deus continue te abençoando, te usando, abrindo portas, fechando aquelas que não são dele, também isso é importante, né? Sim, por favor, Deus. E que o Senhor continue falando, como aquele versículo que diz que você vai ouvir uma voz atrás de você, e essa voz vai te falar qual o caminho pelo qual você deve seguir. Amém, eu creio, E Lilian, eu você creio. não vai ter dúvida, tá bom, minha querida? Amém. Deus te abençoe. Obrigada pelo convite, que Deus abençoe, abençoe o canal e todas as pessoas que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, querida. Um beijo, até a próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.